Fala, meus amigos, tudo bem? Como é que vai a vida de vocês? Hoje estamos aqui para ler Lucas 12, amém? Para sermos edificados pela palavra de Deus. Afinal, ela tem nos curado e tem feito grandes coisas entre nós, amém? O fermento dos fariseus, algumas admoestações. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Em outras versões diz, enquanto isso ajuntou uma multidão de inúmeras pessoas, de tal modo que pisoteavam umas às outras. E ele começou a dizer, primeiro aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada que há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disserdes às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserdes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Meus irmãos, até aqui nós entendemos, principalmente o que está escrito no versículo 1, o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Essa palavra salta em nossos corações, porque nós devemos tomar cuidado, meus irmãos, porque devemos, como está escrito aqui, temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno, ou seja, não ser hipócrita e não ter um coração dividido diante de Deus, como está no versículo 5, temer, pois, a Deus, né? Porque nós, como está escrito no versículo 6, porque não se vendem 5 pardais por 2 asses. Em outras versões, não se vendem 5 pardais por 2 asses e nenhum deles fica esquecido diante de Deus? Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não tem mais, bem mais valeis do que muitos pardais. Então, veja, nesses capítulos, nessas linhas aqui, na verdade, a gente vê que nós devemos ter um coração sincero diante de Deus, temer ao Senhor e não andar preocupado com as coisas, sabe? Temer ao Senhor, ter um coração sincero e não andar preocupado. Não andar, sabe, o que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, aquela preocupação. Nós devemos entregar tudo isso a Cristo e ter um coração sincero. É isso que os textos estão nos mostrando. Jesus reprova a avareza e que agora vamos ler uma das causas que levam muitas pessoas a esse ambiente de ansiedade. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros,
los-ei maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, meus irmãos, Jesus nos ensinou até aqui, desde o começo dessa leitura, a temer a Deus, a ficar longe da hipocrisia, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observais os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais o pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça o consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, meus irmãos, devemos temer a Deus, ser sinceros, confessar Cristo e não ser apegado às coisas daqui, ao cashback desse mundo, ao dinheiro. A parábola do servo vigilante: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor
e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, nós, meus irmãos, devemos ter essa consciência de que quanto mais o Senhor dá para nós, mais Ele espera que nós reagimos a isso. Mais Ele espera que nós cooperamos com esse lugar que Ele nos está dando. Amém? Vejamos aqui. Jesus traz fogo e dissensão à terra. Eu vim para lançar o fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Está lá também em Marcos 10, 38 a 39. E quando me angustio até que o mesmo se realize, supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos. Numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Isso tem a ver com a divisão da palavra, ou seja, diferentes coisas dentro de uma casa. Quando a gente fala de espada, eu não vim trazer paz, mas trazer espada, divisão, Jesus fala disso, tem a ver com esse lugar de, aqui ó, eu não vou afirmo antes divisão. Ó, eu não vim trazer paz à terra, mas divisão. Ó. Supondes que eu vim trazer paz à terra? Pergunta Jesus. Não, eu vos afirmo antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Ou seja, é uma divisão que acontece nos fins dos tempos, porque Deus, apesar de Deus ser um só, e Deus, pela sua palavra, se revela, mas existe a multiforme graça de Deus. Então existe, dentro do corpo de Cristo, interpretações diferentes de algumas coisas, por isso que existem tantas denominações. E meus irmãos, quando Jesus fala assim, ó, que ele veio colocar filho contra pai, pai contra filho, sogro contra nora, isso, aquilo, tem a ver com isso, tem a ver com... Existem divisões, entendeu? Por causa do reino. Existem divisões na palavra. E aqueles que servem Jesus com mais intensidade, muitas vezes são criticados por aqueles que não servem com tanta intensidade. E isso que a gente também entende com isso aqui. É claro que tem muito mais coisa, né? Os sinais dos tempos. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrardes desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E Jesus nos ensina aqui, também nos sinais dos tempos, a interpretar todas as coisas, a olhar a natureza e ver como que ela já está mostrando a glória de Deus e mostrando o sinal da vinda do Filho do Homem. Amém? Ó, quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, é discernir as estações, meus irmãos. É discernir todas as coisas no Espírito e ser no Espírito entendido por Deus. Entender as coisas de uma forma espiritual. Uau! Então, Senhor Deus, obrigado pela leitura de hoje, Pai. Senhor Deus, nós somos teus filhos, Pai. E nós estamos aqui
em crescimento com a palavra de Deus, esforçando para que a palavra de Deus seja pregada e ouvida. Pai, dar-nos capacitação espiritual para viver o melhor de Deus nesses dias, em ser profundo no Senhor, em todas as coisas, em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre sua casa, sobre sua vida e sobre sua história. Que Cristo reine, porque Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, onde nós vamos ler Lucas 13. Valeu!